Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos a Senhor pelos louvores que entoamos, que o Senhor, pela graça e misericórdia, receba nossos louvores, Pai. Nós louvamos, que te amamos, somos gratos a Ti a cada minuto de nossas vidas. Oramos, Senhor, em favor do encontro que se aproxima em Anápolis. O Senhor possa abençoar o pastor Mauro, toda a igreja, todos os colaboradores, cooperadores, pastores. Abençoe cada viagem, cada pastor. Que nós possamos ter uma direção vinda do céu. Que a sua graça seja sobre nós. Pai, eu oro em favor dessa igreja, que o Senhor possa abençoá-la, que essa igreja tenha fruto, que não seja uma árvore seca, mas que tenha fruto, que cada irmão trabalhe para o Senhor, trazendo convidados, trazendo as pessoas a ouvir a sua palavra, e que essa palavra possa chegar às pessoas, para que elas possam ouvir a tua palavra. Senhor, cure os enfermos nessa manhã, liberte o oprimido. Senhor, traz paz à alma, ao coração dos teus filhos. Agradecemos, Senhor, nessa manhã, Pai, pela vida de cada irmão e cada irmã. Principalmente é o seu dia hoje das mães, um dia memorável para relembrar um dia especial. Abençoe todas as mães, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor abençoe a tua palavra, possa descer unção, inspiração do céu, e que essa palavra venha falar aos nossos corações, venha transformar nosso interior. Em nome de Jesus Cristo, pedimos suas bênçãos. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos ler São Mateus 24, 35. Vamos falar um pouco. Essa manhã, não vamos falar tudo nessa manhã, porque a mensagem é os memoriais de Deus testado pelo tempo. E no próximo culto que tivermos, vamos continuar. São Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos assentar. O profeta usou essa passagem na Escritura para falar dos memoriais. O memorial maior que nós temos é a cruz. Ao vermos a cruz, nós lembramos de Cristo, né? E lembrar da cruz é lembrar de perdão, é lembrar do Calvário, é lembrar da pessoa física de Jesus morrendo por nós ali no Calvário. É um memorável a todo mundo. Aquele dia do Calvário é a cruz. Nós poderíamos falar disso, a qual quebrantaria nossos corações em saber o que ele sofreu, o que ele passou ali. A necessidade de Cristo, Jesus, passar o Calvário e ter esse memorável para nós cristãos. Se não tivesse esse memorial, nós estaríamos perdidos. Ali foi a nossa vitória. Ali foi aonde Cristo pisou na cabeça da serpente. A morte foi tragada. A espinha dorsal de Satanás foi quebrada no Calvário. Desde então ele não caminha mais. Ele é um aleijado. Ele anda numa cadeira de roda empurrado pelas pessoas, né? Que cada crente pudesse empurrar ele para o precipício, né? Chegar onde ele merece. Não carregá-lo para o quarto, para a sala, para a cozinha, para dentro do carro, para as suas vidas, mas jogar ele no precipício. É onde Satanás merece estar. Então,
Nosso profeta pregou essa mensagem memorável, ela é maravilhosa. E assim também as pessoas ímpias têm os seus memoriais. O profeta, ele fala de um homem ateu que não cria na palavra do Senhor. Eu vou depois mandar para vocês um corte, um destaque, o Breno falando sobre isso, pequenininho, que vocês escutam, de um ímpio, ao qual ele é ateu, né? A qual ele criticava a Bíblia. Um memorial que eu gostaria de mencionar agora está em Ohio. Ali havia um cético, um incrédulo. Eu esqueci o nome dele, eu tenho a foto em algum lugar em casa, minha coleção. Ele era tão duro contra o cristianismo, a ponto que ele desejou que fosse construído um memorial para si depois de sua morte, com o seu pé em cima da Bíblia. Esse era o memorial que ele queria que fosse lembrado dele, pisando em cima da Bíblia, porque ele não cria na Escritura. Apontando assim, dizendo: fora com suas superstições religiosas e avante com a ciência moderna. E quando ele estava morrendo, ele disse: se eu estiver errado, que serpentes surjam de dentro da minha sepultura. E quando ele morreu, eles ali estavam jogando terra na cova e já havia matado 2 ou 3 grandes víboras. E hoje este túmulo, um ministro recentemente tirou uma foto e trouxe para me mostrar. E pendurado nas correntes ao redor do seu túmulo. O cemitério é um lugar bonito, mas o túmulo dele mais parece um ninho de cobras. E não importa, mesmo no outono, mesmo no inverno, serpentes continuarão subindo de seu túmulo. Um memorial. Deus me livre de ter um memorial como esse, e qualquer um de vocês. Então esse é um memorial desse incrédulo, né? Mostrando ali que ele estava errado. O Senhor Jesus tem misericórdia, né? Agora, ele vai falar muitas coisas boas aqui, e com certeza não dá para ler tudo, né? Mas uma das coisas que ele fala é o que nós podemos ser e deixar aqui. Cristo foi e deixou um memorial. Cada um dos patriarcas foi um memorial vivo. Se nós olharmos para cada um da galeria dos santos, né? O que seria de nós sem a galeria dos santos? Sem os heróis da fé, né? O que seria de nós se nós não tivéssemos Davi como grande memorial de coragem, de fé, de uma pessoa que sabia quem era Deus, que tinha contato com Deus, que é destemido, podia ser o problema que fosse. Ele sabia que não era ele sabia que era Deus, né? Por essa razão ele desafiou tão simplesmente aquele gigante de uma maneira tão simples, a qual o exército estava com os seus joelhos batendo no outro com medo, até o próprio Saul. Mas ele foi: não, eu vou matar conforme matei os leão, o urso, é só mais um. Então a gente olha para o memorial de Davi e se encoraja, né? Sendo apenas um jovem, deveria ser um memorial para cada jovem, a história do rei Davi, em todos os pontos da sua vida, até os pontos negativos, porque a gente aprende até com os erros dos outros. Por esse caminho eu não vou. Já fez lembrar do rei Ezequias falando do seu pai Acás: aprendi com meu pai, com o erro do meu pai, isso aqui eu não faço. Ele quebrou a cara dele, né? Ferrou com a vida dele, com a vida de muitos aqui em Israel. Então esse caminho não vou fazer, tudo ao contrário. Fez o que era bom, né? Acás era um memoriável na vida de Ezequias negativo,
Bom, a gente lê a Galeria dos Santos, quantos memoriais maravilhosos que encoraja nós. Falar de Sansão, falar daquilo. Estevão foi apedrejado, né? Mesmo sendo apedrejado, ele perdoou, né? Tantas coisas que a gente podia pegar como exemplo. Vamos lendo, né? Agora aqui há um destaque aqui maravilhoso, onde o profeta diz assim, 52. Assim eu digo hoje, irmão, a coisa que você faz, a palavra que você diz, como você trata o seu próximo e o que você faz em relação a Cristo serão um memorial eterno. Nossa casa vai ser desfeita, nosso carro vai ser desfeito, sua profissão jamais será lembrada naquele lugar, seu trabalho, sua empresa jamais será lembrado. Só que o que você faz, como você trata o seu próximo e o que você faz em relação a Cristo, isso serão um memorial eterno. Eterno. Que coisa! Então tudo que nós fazemos para o Senhor será eternizado na eternidade. E ontem mesmo, no casamento, eu estava dizendo, conversando com alguns irmãos sobre a palavra do Senhor, dizendo que o crente, ele precisa fazer algo para o Senhor, deixar dessa mesquinhez, dessa vida própria, que só vive para si. Como que um crente pode viver só para si próprio? Não dá para entender isso. Não dá para entender. Nós devemos fazer algo para o Senhor. Alguma coisa nós temos que fazer. Os crentes da mensagem, principalmente, que diz ter toda a luz do Evangelho, nós vemos as denominações fazendo algo para o Senhor, mesmo com aquela porção da luz. Mesmo às vezes você olha, você está, mas está fazendo. Esse tempo atrás eu vi um pastor dizendo assim: como que eu posso criticar o pastor de Macedo? Por mais que eu discordo com a sua teologia, da sua maneira de pregar, mas como que eu posso criticá-lo, sendo que eu não faço nem um terço do que ele faz? Como que eu posso? Porque ele faz algo que eu não faço. Eu estou longe de alcançar alguma coisa que ele faz, né? Porque ainda saem na rua, pregam o Evangelho, ainda eles vão em cadeias, fazem culto nas cadeias, batiza traficante, ainda faz missões na África, levando comida para aquelas pessoas famintas, e assim por diante, ação social. E eu, né? E nós, o que nós fazemos em relação a Cristo na terra? Porque há muitas pessoas, eu estou dizendo isso, é o povo da mensagem. Por quê? É o povo que se diz ter toda a luz. O Evangelho não é só palavras, está entendendo? Nosso Evangelho parece que só é palavras, e não é só palavra. Jesus tanto pregava e fazia. Quando ele precisou pregar o sermão, ele pregou o sermão na montanha. Quando ele precisou multiplicar os pães aos famintos, necessitados, ele multiplicou. Quando ele precisou pagar o imposto dele, ele pagou. E quando ele precisou curar o doente, ele curou. E ele não só curava os doentes que eram do seu companheirismo, que era do seu núcleo de convivência, ou da sua família, ou da sua igreja. Ele curava a todos, só precisava ter fé. Ter fé. E olha que a coisa mais majestosa ainda, porque Jesus veio para os seus.
Ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Por isso a ordenança dele, a primeira ordenança aos discípulos, ele disse, ó, vai e pregue somente aos filhos da casa de Israel. Não era para pregar para gentios, samaritano, para estrangeiro, não. Ao ponto que quando aquela mulher, e eu fico assim, maravilhado com isso, quando aquela mulher chegou e clamando por uma bênção, e Jesus vira para ela, ó mulher, não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chama ela de cachorrinho. Quer dizer, não é lícito eu deixar de abençoar meu povo judeu e abençoar os incrédulos, os ímpios. Eu vim só para o meu povo. Mas aquela mulher foi persistente, falou, Senhor, é verdade isso que o Senhor está dizendo. Mas o Senhor sabia? Aí ensinou algo para Jesus, né? O Senhor sabia que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da boca dos filhos? Jesus olha para ela assim, mulher, sua fé é grande mesmo, hein? Pode ir embora, já está curada já. E curou. Então ele fez milagre até para aqueles que ele não veio, mediante a fé, e a Bíblia está recheada disso. Aquele soldado lá, general lá, falou, Senhor, meu servo está morrendo. Aí eu vou lá, não Senhor, só fala a palavra, tu tem ordem, tu dá ordem, eu sou homem de ordem e eles obedecem, só uma palavra, eu sei que o Senhor dá a palavra, ele vai ser curado, e foi. Tá, a Bíblia está cheia, Jesus veio, curou, né? Ele alimentou, curou, salvou, deu céu, ele fez tudo, deu prosperidade, né? Se a gente for pegar histórias da Bíblia, né? Agora, não chega a nós não, é só palavra, é só palavra, é só palavra, é só palavra. O Evangelho não é só palavra, ele é graça, ele é misericórdia, ele é ajuda ao próximo. Você pode ajudar alguém, ajuda, dar um prato de comida para o mendigo, dar uma roupa para ele, né? Pastor Eliezer, em Belém, a preocupação dele, além de alcançar o Amazônia, aquelas matas densas dentro do Amazônia, pregar até para índios, tem até cacique que são pastores. A preocupação dele é de criar um aplicativo para evangelizar os caminhoneiros, para evangelizar os Uber, os taxistas, fazer algo que possa alcançar enquanto estão dirigindo ali, ó. Que coisa, hein? A preocupação dele é de alcançar as prostitutas à noite, nas madrugadas, chegar até elas e pregar o Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho não é só paletó bonito atrás de um púlpito, não. E não é somente sentado também ouvindo, não. É demonstração de fé, de graça, de amor. Não o que você faz, as palavras que você diz, como você trata seu próximo, o que faz em relação a Cristo, serão o memorial eterno. Será lembrado na eternidade o abraço ao mendigo, o falar da palavra prostituta, o pregar para um índio, o gritar nas ruas. Vocês acham que é todos cisando, gritando pelas ruas da cidade será apagada? Não, aquilo está eternizado na eternidade. No grande dia do juízo, Neves Paulista, Monte Aprazível, Jaci e outras 9 cidades para frente, minha voz, minha do irmão Gabriel, pelas ruas, gritando ali, evangelizando, Tanabi, evangelizando, gritando, falando o nome do Senhor, será lembrado. O meu comércio não aparecerá nada lá, a menos se eu preguei o evangelho para alguém lá dentro. O meu carro nem aparecerá lá, a minha casa nem vai aparecer lá, mas essa igreja será um memorial eterno, aonde nós falamos do Evangelho, convidamos as pessoas. Isso será um eterno, um memorial eterno. Então, irmão, faça algo para o Senhor. Saia desse casco, né, de jabuti e tartaruga, né? Mais para tartaruga mesmo. Como que nosso povo está revestido no casco de tartaruga? Meu Deus do céu, o que faz ainda é guardar a cabecinha para dentro, né? A perninha escondida. É o recurso que a tartaruga tem.
Se esconder mais para dentro ainda. Você pode ter uma boa casa para deixar para os seus filhos. Você pode estar trabalhando por algum patrimônio para deixar para os seus filhos. Mas eu prefiro deixar para eles a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Essas casas vão desaparecer. E isso será perfeitamente bem. Eu até disse o último dia atrás, no céu não vai ter doutor. Aqui, né, um doutor, né? Eu já vi irmão doutor ser tão ovacionado. Irmão doutor, irmão doutor. Irmão doutor, vem dar uma palavra aqui sobre saúde. Irmão doutor. Irmão advogado. O irmão sargento está aí. O irmão comandante da Força Armada está aí. É uma coisa, né? Eu que sou um lancheiro, misericórdia. Jamais será lembrado. Irmão lancheiro. Deus te abençoe, né? Não é desse jeito. Não, mas a irmã médica, né? Vocês lembram da irmã médica? Era ovacionada sempre, irmã doutora, irmã médica, né? Isso aqui é humano, é coisa humana, entendeu? Às vezes um evangelista que está ali lutando para ganhar alma para Cristo não é lembrado, mas pelas profissões, né? Mas lá no céu não vai ter isso. Lá no céu não vai ter doutora, não vai ter médico, não vai ter advogado, não vai ter juiz, é tudo irmão. A roupagem celestial é tudo mesmo. A parábola da festa lá, que entrou, todo mundo tinha que entrar com o mesmo vestimento. Não tem essa não. No céu é todos filhos de Deus. A diferença vai estar aqui, ó. Eu prefiro deixar para eles a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Essas casas vai desaparecer. Eu digo, a profissão vai desaparecer. Isso é perfeitamente bem. Não tem nada contra isso, mas não faça essas coisas menores e deixar as grandes coisas por fazer. Faz essas coisas menores, as grandes coisas, deixe de fazer. Porque a casa vai perecer e as pessoas vão perecer com ela, mas a palavra de Deus a ressuscitará no último dia e lhe darão vida eterna, imortal novamente. Ei, glória a Deus. Faz lembrar da visão do irmão Brano quando chegou lá na sexta dimensão? E aqueles irmãos ali, ó, nosso precioso irmão Brana, né? Ele viu velhinhas que aqui ele ganhou para Jesus, e lá ela era uma jovem. Que memorial, né? Se você puder salvar uma alma, ganhar uma alma para Cristo, que memorial, né? A senhora Ló representa um memorial. Quando Deus deu a ela a última mensagem de graça, quando ele enviou aqueles anjos lá embaixo, ele disse que dentro de algumas horas Sodoma e Gomorra seriam queimados. Contudo, ela não conseguia suportar a ideia de ter que abandonar sua vida social para sair para o deserto e viver como Sara. Simples, né? Viver um deserto como Sara. Era um parente, ela sabia como Sara vivia, mas vivia na vida luxuosa de Sodoma e Gomorra, porque seu marido era governador, era um juiz, tendo que usar roupas comuns das mulheres das planícies. Ela queria estar no luxo. Seu esposo tinha se tornado um grande homem na cidade. Ele se assentava no portão como juiz ou como prefeito da cidade, e ela queria estas ostentações. Ela não aguentava pensar que teria que desistir dessas coisas. E quando ela saiu com seu esposo da cidade, ela ficou olhando para trás, chorando, lamentando porque teve que deixar aquilo para trás. É o que acontece com muita gente. Não consegue deixar o mundo, né? Não consegue deixar a luxúria da vaidade,
Não vem nem a luxúria de dinheiro. Porque há de dizer que muitos pobres, né, não deixam Jesus pelo dinheiro, porque não tem dinheiro. Não deixa pela luxúria. Mas a Bíblia diz onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Mas às vezes é por causa de um cigarro, uma cachaça, de um baile, de uma música, de uma roupa imoral. Ela estava chorando e lamentando, teve que deixar aquilo para trás. E Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de arar. Que tipo de pessoas que deveríamos ser? Aquele que lança a mão no arado e ainda que não regresse, mas somente volta para olhar para trás, não é nem mesmo digno do arado. E, nós deveríamos manter nossos olhos e corações num só sentido. Não importa o que as pessoas façam, o que a igreja faça, o que o vizinho faça, o qualquer outra pessoa venha fazer, mantenha o seu coração centrado no Calvário. Nem mesmo pare para olhar para trás. Não temos tempo de olhar para trás. Meu Deus, que Deus possa libertar. Como deve ser difícil para o crente, ou para a cristã, como a esposa de Ló. Como deve ser difícil lutar para não voltar para o mundo. Que situação, né? Que situação na igreja, mas olhando para trás, desejando as carniças do mundo, desejando estar lá no mundo. Essa mulher, por causa do que ela fez, Deus fez um memorial para todas as outras pessoas que se viraram para olhar para trás depois que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Deus tem misericórdia. Quantas pessoas estão como uma estátua de sal? Tem muitas pessoas que jamais retornarão, jamais. Estão como a esposa de Ló, estão uma estátua de sal no pecado, não volta. Tem pessoas que queimam a mensagem. Há um jovem aqui que quis devolver 70 mensagens para mim, e eu deveria ter pegado. Eu falei: não, isso é um presente de Deus para você, crendo que ele viria. E com certeza ele queimou e jogou fora. Porque até caçoar nessa palavra já caçoa. Ela se tornou uma estátua de sal. Quantos jamais retornarão? Jamais. Jamais terão sentimento por essa palavra. Jamais. Ela está lá hoje. A estátua dela pode ser vista nos campos. Uma mulher parada lá com a cabeça virada, olhando para trás. E ela está olhando para trás por cima do ombro esquerdo. Olhando para trás os campos. O seu coração estava lá atrás. Porque ela foi forçada a fazer isso. Foi isso que aconteceu. E muitas pessoas aceitam Cristo dessa maneira, porque eles saem do mundo sentindo-se como se tivesse sido forçado a fazê-lo. Que tristeza. Tem muitas pessoas. Em outra mensagem, o Branco fala que nós que é culpado. Queria colocar pena de pomba em urubu. Forçar as pessoas a ser crente. Forçar a pessoa a amar Jesus. Vai para a igreja, vai para a igreja. A pessoa não quer. Aceita Jesus, a pessoa não quer. E às vezes acaba indo forçado, né? Eles continuam saudoso, cobiçoso, e não vai demorar muito para eles retornar. É o que aconteceu muito com muitos. Não demora muito e retorna, porque o coração está lá no mundo, o coração está nas coisas do mundo. Eles são memoriais horríveis da graça de Deus, do amor de Deus demonstrado por eles. Deus tem misericórdia, né? O profeta vai falar de memoriais. Continua falando de memoriais. Há não muito tempo, eu ouvi, quando estava na Itália, eu ouvi sobre o Mussolini.
aquela grande estátua de 40 poucos pés de altura, cerca de 13 metros, ele construiu um memorial ao atletismo, porque ele era um atleta e eu queria encontrar aquele memorial. E vocês sabem, ela foi reduzida ao pó por uma grande bomba. Acabou. Ninguém se lembra mais. Ninguém se sabe mais. Há gerações que não vão saber de muitos artistas, de muitos, porque vão se desvanecendo. Se perguntar aqui, quem sabe quem foi Marilyn Monroe? Muitos não sabem. Muitos não vão saber nem quem era Elvis Presley. Talvez, se estudar pelos livros, se colocarem ali, muitos não saberão quem é Elvis Presley. Eu estive há 2 ou 3 anos no lugar onde Faraó do Egito levantaram grandes santuários e ídolos. E eles me disseram que teria que cavar 20 pés, 6 metros abaixo da terra, para encontrar apenas o aterro aonde aqueles memoriais foram colocados. Eu estive onde César Augusto e Herodes e os maiorais de Roma. Eu andei nas ruas onde eles costumavam andar em frente ao palácio. E ela estava uns 25 pés, 7 metros abaixo da terra. Aqueles memoriais desapareceram. Desapareceram. Que coisa! Mas nos tempos deles, eram os grandes memoriais, eram os grandes palácios, eram as grandes estátuas, onde tinha que reverenciar, mas estavam 7 metros para baixo da terra. Aqueles memoriais desapareceram, mas a palavra viva de Deus permanece exatamente a mesma e tão valiosa. Ela é um memorial para nós cristãos, um memorial de salvação, um memorial de arrependimento, de graça, de recomeço, de misericórdia. Para muitos será juízo, condenação, mas para nós o Calvário é a solução. Para nós o Calvário é arrependimento, é reconciliação, é um memorial, onde tudo parece estar perdido, mas ainda se encontra esse memorial para dar graça, misericórdia, para a libertação, para a cura, para nos colocar de pé novamente. Mas esse memorial para muitos é um memorial eterno de juízo. De juízo. Quão melhor é poder olhar o sol se pondo quando as suas veias estiverem gelando o seu corpo e seu filho ao redor da cama. Sabendo que temos um memorial construído lá. Querido, um dia desse o papai vai encontrá-lo do outro lado. Prefiro ter isso do que ter isso quando o médico dizer: Billy, nada mais pode ser feito por você. Nós temos um memorial. Né? Todo cristão está descansado nisso. Nós tivemos uma perca de um irmão, tio da irmã Suziana, há uns 2 semanas atrás. Mas ele estava sob esse memorial. O cristão, o filho pode dizer com segurança: não encontrarei papai do outro lado. Encontrarei do outro lado. E eu então olhar para as minhas crianças, ele dá um beijo de despedida e dizer: mas o papai não está morrendo. Ele vai para um descanso, para um lugar. Pois quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, já terei outro me esperando. Que memorial para falarmos dele. Que memorial. Que memorial que o mundo tem, que o ímpio tem.
Prefiro dizer essas coisas ao meu filho do que dizer, querida, eu tenho $1 milhão deste banco, e $1 milhão daquele outro banco ali para você. Prefiro deixar este testemunho deste memorial com a partida. E deixar para trás pegada na areia do tempo, pegada que talvez outros navegadores no solene, no mar da vida, o irmão desamparado e naufrágio, ao vê-las, recobre o ânimo novamente. Oh Deus amado, se deixe-as como memorial, seu testemunho. Por isso nós podemos olhar na galeria dos santos e encontrar força, encontrar ânimo novamente, porque eles enfrentaram as arenas, eu gosto de falar disso, porque se encoraja, enfrentaram os leões, enfrentaram a açoite, enfrentaram o escarnio, e a Bíblia ainda diz assim, eles podiam ter livramento, eles recusaram o livramento, porque para ter o livramento tinha que negar Jesus. Então, não, eu não quero, prefiro morrer, mas ter minha recompensa. Morre em nome de Jesus, mas não nega a palavra. Esses eram cristãos, esses eram nossos heróis da fé que nós encorajamos. Não, se ele teve essa coragem, também vou. Eles permaneceram firmes, também vou. Se eles conseguiram, também consigo. Sim, deixe-as como memorial, seu testemunho. Seu testemunho. Eu vou encerrar aqui uma história sobre o construtor de uma ponte. Construtor de uma ponte. O profeta fala que havia um prefeito, que ele queria construir uma ponte em sua cidade, mas nem os melhores engenheiros quiseram construir essa ponte, porque era muito improvável que essa ponte não caísse. Era em um mar, o fundo do mar que era de areia que se movia, areia movediça no fundo do mar. E disseram: não, nós não assumiremos o risco nem tentar construir tal ponte, ela não pode ser construída. Depois de muito tempo, muita tentativa, esse prefeito encontrou um jovem arquiteto da Inglaterra, que era famoso, bem conceituado, que tinha uma ótima reputação, um grande homem de reputação. Então ele topou construir aquela ponte. O profeta diz: quando aquele homem topou construir a ponte, assumiu aquela responsabilidade, antes dele começar essa ponte, ele disse: nós temos que encontrar algo sólido, base sólida. Ele sabia que lá havia areia, aquela areia movediça, estava no seio da terra, e ele sabia que debaixo daquela areia tinha uma rocha sólida. Então o profeta disse que ele começou a trabalhar sobre aquilo, e começou a estourar bombas para sugar, colocou uns canos para sugar aquelas areias movediças, até chegar àquela base sólida de rocha. Quando ele atingiu a rocha, ele colocou grandes parafusos lá e deixou-os fixados, e fez isso com cada uma. Ele foi e trouxe consigo os melhores arquitetos. Ele pôde encontrar os melhores cientistas, melhores equipamentos. Ele mandou trazer ferro para a sua ponte. Quando ele obteve isso, ele não colocaria nem um pedaço de ferro, nem um único parafuso, se antes testar cientificamente para ver se não havia algum sopro, para ver se não havia pequenas bolhas de ar, onde na fundição aquilo havia sido moldado.
para ver se tinha sido testado corretamente. Ó, que memorial seria para a sua reputação como um construtor de ponte. Poderia arruinar a sua reputação ou poderia elevar a sua reputação. Se ele tomou todo esse cuidado para ter certeza que aquela ponte estaria segura, quanto cuidado você acha que Deus teve que tomar para garantir que sua igreja estivesse segura? Sim, Senhor, ao memorial da morte de Cristo este é sua igreja. Algumas pessoas não querem viver isso, outras viverão, mas é um tempo de teste. Deus está testando as pessoas hoje para seus memoriais. Muitas vezes as pessoas dizem: eu sou tão tentado. Bendito seja o nome do Senhor pelas tentações, pelas provas. Quando estou fraco, estou forte, disse Paulo. Todo filho que vem a Deus deve primeiramente ser testado e aprovado. Esses testes são mais doces, mais preciosos para você do que ouro precioso. É tempo de teste. É claro, ler é fácil, mas quando nós passamos por esse teste, nós ficamos frustrados e não entendemos. Eu disse para o irmão ontem, conversando da palavra do Senhor, eu disse: irmão, a melhor forma é você permanecer quieto, sem avançar nada. O segredo da vitória é a permanência, é a persistência no mesmo lugar. Deus não mostrou nada, Deus está te surrando, Deus está permitindo que a surra venha, que os testes venham, então permaneça ali, estica o couro das costas e deixa bater. Muitas pessoas não aguentam o teste, rebenta, estoura, vai para o mundo. Eu não vou ficar aqui não, eu não vou ficar nessa igreja, eu não vou ficar aqui, eu não quero mais falar o Senhor. A minha vida foi destruída por conseguir o evangelho, só piorou, não aguento o teste. É assim que Deus faz com a sua igreja. Ele lhe dá provas e mais provas, teste mais teste, uma prova após outra, um teste após o outro, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida. Oh, mas eu tenho que fazer isso? Tem que. É difícil. Ele falou aqui anteriormente que sobre o orivo, que batia no ouro, até toda aquela sujeira sair do ouro e refletir a imagem de quem estava batendo. Aí realmente estava perfeito. Aí você pode pensar assim: meu Deus, mas fulano não tem prova. Azar dele, não tem prova. Ou nós não sabemos, né? Compramos o produto pelo que nós vimos, né? Aí você vê o camarada com a mão dada com a esposa, bonitinho, a foto na selfie bonitinho, e atrás daquilo é tudo uma desgraça. Não sabe. Muitas pessoas mascaram algo. Você acha que todo mundo não tem luta, só você que tem. E tem muitas pessoas que têm luta. Aí nós vamos ver, de repente, algo terrível acontece. Aí vem o próprio pastor, acontece desgraça na vida dele, separa aquilo tudo. Aí você fala: como? Está tão bonita a vida dele? Mas nós não sabíamos. Havia 5, 10 anos de luta, de prova e prova e prova. Então, na verdade, todo mundo tem prova, todo filho de Deus tem prova. É luta, teste mais teste, prova mais prova, acaba uma, vem outra, acaba outra, vem outra, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida. Você vê? Se eu sou teimoso, se eu não reflito a vida de Cristo, se eu ainda estou semeando ódio, se eu estou teimando raiva, se a minha língua ainda é afiada, que nem navalha, e isso e aquilo, vou ter prova atrás da outra. Se eu demoro para ser obediente à palavra do Senhor, vai ter prova mais ainda. Nós deveríamos aprender com o primeiro teste, né? Ou ser mais esperto ainda, aprender com os erros dos outros. Não, eu não vou fazer isso porque eu já sei que caminho você vai dar. Por esse caminho não vou. Até que a vida de Cristo reflete sua vida, até que você se torne pacífico, sóbrio,
manso, gentil e humilde. Então eu vou apanhar muito ainda. Todos nós vamos apanhar muito. Sóbrio, pacífico, manso, gentil, humilde, preparado, submisso, disposto a virar o seu rosto das coisas do mundo e olhar diretamente ao Calvário, para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha estranho tais provas ardentes e doença, perseguições. Elas são enviadas justamente para testá-lo, para tirar a sujeira de você, tirar o lodo, tirar de você a lentidão, para despertá-lo para o lugar onde você possa olhar e ver o reflexo, ou os homens possam olhar e ver o reflexo de Cristo em você. Que coisa, não é nem o próximo, eu tenho que ver Cristo em mim. Aí a coisa, aí é onde a corda aperta mesmo. Porque eu posso ainda fingir algo para os outros, mas não posso fingir para mim mesmo. Então nós sabemos se Cristo realmente está refletindo em mim. Moça Suzana, toca um fundo para nós. Voltando no engenheiro. Antes de colocar um parafuso, ele o testava. Ele testou tudo. Nenhum engenheiro dos melhores do mundo não pegaram aquela obra. Mas ele desafiou: eu vou pegar. Mas preste atenção, ele testou tudo. Ele testava tudo antes de colocá-lo. Então, quando estava tudo pronto, os zombadores paravam e diziam: não vai aguentar, não tem como. Isso é o que eles estavam dizendo hoje. Essa religião do Espírito Santo de que vocês estão, tanto falam, não vai durar, essa árvore vai queimar, ela vai ser queimada. Toda vez que a doença atinge o seu lar, cada prova que atinge o seu lar, toda vez que seus vizinhos falam mal de você, isso está somente te chacoalhando, te afrouxando, para que assim você possa descer e se agarrar melhor à rocha eterna, imutável da palavra de Deus. Eu estava conversando com um precioso irmão ontem, ele dizendo: irmão, nós não oramos, não sabemos orar, não sabemos nem jejuar. E é verdade, aí Deus tem que nos mandar teste, nós precisamos orar. Qual é a forma melhor para nós orar? É com necessidade, barriga cheia, aí não ora. Difícil essa natureza. Infelizmente Deus tem misericórdia, mas às vezes Deus tem que mandar luta mesmo para nós colocar o rosto no chão, orar, sem tempo para se levantar, para derramar lá, para falar com Ele. É somente te chacoalhando, afrouxando, para que assim você possa descer e se agarrar melhor à rocha eterna e imutável da palavra de Deus. É assim que Deus faz. Todo mundo te abandona, você se agarra em Deus. Todo mundo te critica, você se agarra em Deus. Não é para você ir para o mundo, é para você se agarrar em Deus. Um monte disse para mim ontem: mas o povo vai falar, o povo fala. Eu falei: irmão, se você fizer uma comida boa aqui, o povo vai falar. Se fizer uma comida ruim, o povo fala. Não adianta, não tem casamento que o povo não critica. Comendo de graça, o povo critica. Está tudo bonito, irmão, está tudo bonito. Não se preocupe com os outros, não se preocupe com nada. Deixa que o povo fala. O povo gosta de falar mesmo. Mas na vida cristã é isso aqui, ó. Pode falar, eu estou segurado em Cristo, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu Deus, eu sei o que estou fazendo aqui. Né? As minhas reprovações, as minhas fraquezas, não me tire da presença de Deus. Deus vai me castigar, Deus vai pesar a mão em mim. Vai, tem que fazer mesmo, tem que corrigir. Eu não devo ir para o céu devendo nada. Que Deus possa fazer nós pagar cada centavo. Cada centavo. Eu não posso chegar no céu devendo. Lá eu não posso. Às vezes Deus nos faz ao pó para nós chegar e se humilhar para alguém, ou me perdoa.
Então, vemos quando tinha, essa história é maravilhosa. Todos os críticos paravam ali e diziam, não vai funcionar. Mas aquele arquiteto sabia que a sua ponte iria resistir. Ele sabia que seria assim, porque ela tinha sido testada. Tinha sido testada aquela ponte, cada parafuso, cada pedaço de ferro, cada perfuração. E é por essa razão que Deus disse: eu terei uma igreja sem mancha, sem ruga. Ela passou pelo teste, e cada filho que vem a Deus tem que ser testado. É por isso que a vida é dura mesmo. A vida cristã não é um mar de rosa, não. Muitas das vezes na era cristã foi um mar de sangue. Foi teste, morte natural. E nós aqui no Brasil não encontramos isso. Tem irmãos aí para fora que eles têm morte natural. Teve irmão nosso que foi decapitado, foi enforcado por se tornar um pastor. Na Arábia, naquele país lá. Vários países. A voz de Deus pediu oração para nós orar por esse irmão. Saiu até no Jornal Nacional. Então, nós estamos aqui, ó. Não temos essa luta, mas sofremos outras maneiras. Naquele grande memorável dia que eles estavam indo, quando começaram os dois lados, quando eles encontraram no meio da baía, o homem construiu a ponte e disse: não vou pedir a ninguém. Todos os arquitetos por ali diziam: assim que houver alguma vibração, ela vai desabar no mesmo instante. Será muito perigoso. Nenhuma companhia de seguro lhe deu cobertura. Ele não precisava de nenhum seguro. Ele disse: minha ponte vai resistir. Ele tinha confiança. Agora ele tinha que testá-la, pois sua reputação estava em jogo, certamente que estava, e se realmente suportasse, ela seria um memorial. É por isso que eu sei que essa velha e genuína salvação de Deus se sustentará. A reputação de Cristo está nela. Ei, glória a Deus. Então, chegou o dia da inauguração daquela ponte. Eu lembrei agora de um outro memorial, de uma construção. Eu não sei se é aqui como o Brana fala, de um prédio gigantesco, novinho e vazio. E o profeta perguntou para o guia: por que está desocupado? Aí foi falado que o construtor construiu errado, que aquilo ia ceder, ia cair tudo, porque foi construído de uma maneira errada. Aí disse que aquele construtor nunca mais pegaria um serviço sequer. É o que aconteceu com esse rapaz, construtor novo. A reputação dele estava em jogo. Se ele fosse algo aprovado, ele seria elevado nas alturas. Mas se descesse, ele poderia trocar de profissão. O homem disse: então esse homem disse: não vou pedir a ninguém, mas afirmou: eu vou mesmo. Ele ia atravessar aquela ponte. O prefeito da cidade foi até ali e declarou: Senhor, certamente tenho confiança na sua ponte. Ele respondeu: se você tem confiança em minha ponte, siga-me. Colocou o prefeito no teste. O prefeito disse: meu carro está estacionado ali na manhã determinada, eu irei com você. A companhia ferroviária ligou para ele e disse: Senhor, temos confiança em sua ponte, nós teremos. Ele respondeu: se vocês confiarem na minha ponte, tragam 4 locomotivas cheias e fiquem sobre a ponte. Se você tem confiança, siga-me. Se vocês creem que ela foi testada e aprovada, creem, venham comigo. E muitas pessoas escreveram cartas para ele por verem sua coragem. É isso que os homens buscam, um homem de coragem.
não um fracote ou algo assim. Se você acha que poderá escapar por ir à igreja, dizer um amém de vez em quando, gritar um pouquinho, colocar seu nome no livro e sair e viver como um demônio, suas próprias ações provam que você é, seu caráter demonstra isso. O mundo quer ver homens corajosos, alguém com coragem para se posicionar como um memorial de graça salvadora de Jesus Cristo. No dia que a ponte foi inaugurada, o restante deles vieram e disseram: prepare-se, prepare suas câmeras, disseram todos os jornalistas, porque essa ponte vai cair. Aquele jovem companheiro caminhou por ali daquela ponte, estacionou seu carro, olhou para trás e viu as locomotivas todas alinhadas, viu o prefeito ali acenando para eles, olhou e viu milhares de soldados lá atrás, pronto para marchar com ele. Disse que a banda toque. Irmão, quando a banda começou a tocar, soaram os apitos, as buzinas tocaram, quero dizer, houve uma tremenda vibração. Mas eles atravessou a ponte e ela não se moveu, porque ele tomou a frente, porque se ela caísse, ele cairia junto com ela. Oh, irmão, e Jesus Cristo veio do céu, veio da glória até aqui para construir uma igreja, e o material que ele está colocando nela é testado pelo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode vir ao altar e fazer uma confissão, mas quando ele encontre alguma bolha, algum tipo de coisa, onde o mundo sopra, coisas vêm em você, e assim por diante, você não consegue suportar, apenas coloque de lado. Deus quer uma igreja testada, Deus quer uma igreja que resiste, é uma igreja que suporta pelo tempo, não alguém que é um cristão hoje e amanhã é um apóstata. Ele não pode colocar ali em nenhum lugar, mas ele tem uma igreja que foi testada, passou por provações, por perdas, doença, tristeza, morte, assim, ela ainda está de pé, com testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que um desses dias, essa igreja, quando a ciência diz, como pode isso se soltar? A gravidade vai segurar na terra. Como eu me sinto religioso? Deus lhes disser, essa igreja testada pelo tempo, virá à existência algum dia. Pode ser que meta deles estejam dormindo no pó da terra. Pode ser que metade deles esteja dormindo no pó da terra. Mas eu sei onde eles estão. Mas Deus tem um material todo testado no correr dos tempos. Um dia ele virá para tomar a frente, através da atmosfera, estratosfera e esfera, direto para a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele irá como a igreja testada pelo tempo. Este é o memorial de sua graça. Este é o memorial que Deus lhe deu. Ninguém pode vir a mim a não ser meu Pai traga primeiro. E todo aquele que vem a Cristo é um presente do amor de Deus. E Cristo coloca a prova. E se ele suportar o teste, ele coloca na ponte, aperta bem, lhe dá uma posição e coloca lá, sabendo que vai suportar até o fim da estrada. Oh Deus, vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos testados, irmão. É teste após teste. O que nós temos que fazer é permanecer, suportar o teste. Tem vezes que nós não damos conta, tem vezes que nós entristecemos, mas da palavra do Senhor não. Nós pode perder a confiança das pessoas, as pessoas podem perder o prazer de estar conosco, nós podemos decepcionar com as pessoas, mas de Deus não. Podemos ser criticados, zombados, mas Deus não. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós entendemos que o Senhor está nos testando cada dia.
teste após teste, luta após luta. É uma igreja testada, assim como aquela ponte foi testada parafuso, ferragem por ferragem, edificada sobre aquela rocha firme. Nós também somos testados a cada dia, Senhor. Mas uma coisa nós estamos agradecidos, porque nós estamos firmados sobre a rocha da sua palavra. E essa igreja, ela está edificada sobre a sua palavra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não estamos firmados sobre sistema humano nenhum, não estamos firmados sobre igreja nenhuma, não estamos firmados sobre doutrina de homens nenhum, estamos firmados sobre a sua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, obediente a Ti. Se temos que ser testados, vamos ser testados sim, Senhor. Temos que pagar por cada falha, vamos pagar sim, Senhor, até nós refletir a imagem de Cristo. Só nos dá, Senhor, ânimo, nos dá, Senhor, encorajamento, ó Pai, coragem, Senhor, como aquele jovem que teve coragem, ó Pai, de pegar aquela ponte, aquele jovem engenheiro. Ele não ficou temido, não. Ele foi destemido, ele sabia quem ele era, que ele era capaz, Senhor, de edificar aquela ponte. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que capazes de tomar a terra prometida. Nós não queremos ser acovardados como os 10 espias, não, Senhor. Faz de nós, Senhor, como Josué e Caleb, destemido, encorajado. Oh Deus, eles puderam gritar, somos mais que capazes. Aqueles 10 começaram a zombar deles, começaram a dizer, não dá conta, não damos conta, somos um gafanhoto, vamos morrer todo mundo. E contagiou 2 milhões de pessoas, mas eles permaneceram fiéis, Senhor. Pai, ajuda nós a permanecer fiéis à Tua palavra. Nem que nós mesmos viemos a criticar nós, Senhor, que o nosso homem interior possa repudiar o nosso homem exterior, porque nós temos que crer naquilo que é do céu. Ajuda nós, ó Pai, ajuda essa igreja, ajuda esses irmãos e irmãs, ajuda nós a permanecer firme na sua palavra, Senhor. E que se vier teste, se vier, Senhor, prova, ajuda nós a suportar. Daqui nós não saímos da sua presença, da sua palavra. O seu nome nós não negamos, Senhor. O Senhor é capaz de nos dar vitória, ó Pai. Como aqueles jovens hebreus foram para a fornalha, sabendo que o Senhor é capaz de salvar eles. Mesmo que eles morressem queimados, eles testificaram, o Senhor é capaz de salvar. É assim que nós cremos, ó Pai. É assim que nós cremos no Senhor. O Senhor é capaz de nos curar. Se nós morrermos com essa doença, mas o Senhor é capaz de nos curar. Ó Deus, o Senhor é capaz de dar aquilo que nosso coração deseja. O Senhor é capaz de transformar nossos lares, transformar nosso trabalho, transformar nossas vidas. O Senhor é capaz de renovar essa igreja, transformar essa igreja, dar frutos para o Teu reino, porque a obra é do Senhor. E nós somos gratos a Ti. Nos ensina a orar, Pai. Nos ajuda a orar. Ó Deus, nós não queremos somente orar quando a enfermidade chegar, não, Senhor. Nós não queremos orar somente quando tudo estiver por baixo, acabado, as lutas vierem, não, Senhor. Nós queremos dobrar o joelho na abundância. Nós queremos dobrar o joelho, Senhor, na saúde, Senhor, na alegria, para Te agradecer, para Te louvar, Senhor. Coisa boa é Te louvar o Teu santo nome, dizer, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor é um Deus maravilhoso, que abriu o mar vermelho. O Senhor é um Deus maravilhoso, que mandou maná do céu. Temos que agradecer o Senhor na saúde, temos que agradecer o Senhor na bonança. Ajuda nós a orarmos, Senhor. Não precisa vir, Senhor, a doença não para orar, não, Senhor. Não precisa vir a miséria para nós orar, não, Senhor. Oh Deus, somos gratos a Ti, ó Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado pelo trabalho que temos, pela casa, pela comida. Obrigado, Senhor Jesus. Somos agradecidos ao Senhor. Fortalece a nossa fé, ó Pai, nessa manhã. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cabeça erguida, pelos testes e provas que o Senhor tem nos dado. Porque são mais preciosos do que o ouro. São mais preciosos que qualquer bens materiais. Te agradecemos no nome precioso
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos cantar um hino, irmãos? Do 149. Glória a Deus, aleluias. Eu sei que a leitura às vezes cansa um pouco, mas é umas coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas. Memoriais de Deus testado pelo tempo. Que nós possamos ser memoriais de Deus. Possamos ser um memorial para essa cidade. As pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Cristo em nós. Face adorada. Fá maior. Louvado seja o nome do Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada no céu estarei. Na mansão dourada hino vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe por vocês nos ouvir.